Olá, pessoal. Eu sou Juliana e eu vim aqui hoje para fazer uma introdução do nosso tema leitura e escrita e prática de textos. Então, nós vamos trabalhar hoje com as concepções de texto, as concepções de língua e um pouquinho essa introdução de gêneros textuais e a nossa vida acadêmica, né? O que nos interessa aqui na universidade. Então, eu vou agora compartilhar minha tela para a gente, então, começar a falar de leitura, né? A gente vai começar falando de leitura. Os autores que nos encaminham, né? Que são nossos subsídios, os autores com quem nós dialogamos para construir os nossos conhecimentos aqui nessa disciplina para vocês, são autores brasileiros também, né? Então, eu queria reforçar isso, é a Lucília Garcês, com alguns capítulos sobre escrita, qualidade da leitura, é a Ingedor Ko, a concepção socio-interacional da linguagem, da Unicamp, ambas linguistas, a Lucília Garcês, professora aposentada da Universidade de Brasília, a Ingedor Ko, professora da Universidade de Campinas. E nós também nos baseamos num livro, que é o nosso livro da UNB, sobre leitura e escrita de textos na universidade, chamado Ler e Reescrever Textos na Universidade. Então, esse livro, ele tem um capítulo, que é o primeiro capítulo, que foi escrito por mim, Juliana Dias, e pela professora Maria Luísa Coroa, da Universidade de Brasília também, falando sobre essa aula que eu vou dar aqui hoje. O tema do nosso capítulo é esse. O livro é pela editora Pontes. Então, vamos lá. Eu vou começar a aula lendo para vocês um texto, uma narrativa. É do Mia Couto, é um conto chamado A Inundação. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes, nadando ao invés da corrente. Acredito sim por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver a inundação é de céu, repleção de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lembrança. A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite que do dia. Estranho, dirão. Noite e dia não são metades? Folha e verso? Como podiam o claro e o escuro repartir-se em desigual? Explico. Bastava que a voz de minha mãe em canto se escutasse, para que no mais lúcido meio-dia se fechasse a noite. Lá fora, a chuva sonhava, tamborileira, e nós éramos meninos para sempre. Certa vez, porém, de nossa mãe escutamos o pranto. Era um choro delgadinho, um fio de água, um chilrear de morcego. Mão em mão, ficamos à porta do quarto dela, nossos olhos boquiabertos. Ela só suspirava. Vosso pai já não é meu. Então, esse é um conto. Eu vou parar por aqui, porque eu quero trazer para vocês o poder da leitura, né? O que mexeu aí com vocês? Qual trecho que mais chamou a atenção? Despertou alguma emoção? Como foi penetrar nesse universo linguístico do Mia Couto? Essas combinações surpreendentes da linguagem que ele faz, né? Quando ele fala assim, olhos boquiabertos, né? Folha e verso como metades do dia, no lúcido meio-dia. Então ele pega ele traz um adjetivo que é humano, né? Lucidez, lúcido, e ele aplica a natureza, né? Ao tempo. E ele começa brincando com essas imagens de que o rio é tempo e que então os peixes são as lembranças, e ele fala que não, que para ele é o céu, é o ar, né? São as nuvens. E para vocês, assim, como é que é o tempo, né? O tempo para vocês é um rio, são as aves, são os céus, né? São paisagens outras, são raízes. O que é o tempo? Então, esse pedacinho de conto, ele desperta em nós muitas sensações, né? E quando a gente se entrega para esse universo do mundo das narrativas, né?
A gente acende em nós, a gente desperta sensações. E isso é feito tanto numa narrativa oral como numa narrativa escrita. É o poder das palavras no ser humano. Então, a gente, certa vez, um especialista, a gente sempre reflete, né, sobre o papel dos novos meios de comunicação e de informação na nossa sociedade pós-moderna, o quanto que vai interferir ou não na nossa ligação com a literatura, com a leitura. Certa vez, um especialista, que agora não me lembro o nome, mas eu gravei muito a resposta dele, o especialista dessa área de novas tecnologias de informação, foi perguntado sobre se essas redes de comunicação a partir da internet iriam prejudicar a relação do ser humano com a leitura e com a arte das histórias, da literatura, né? E esse especialista falou o seguinte, que o ser humano não resiste a uma boa história. Uma boa história é irresistível. E aí a gente pode rememorar, né? Às vezes em que a gente estava ou numa ocasião social, numa festa, ou mesmo dentro da escola, da universidade, e um professor ou qualquer pessoa, um amigo, uma amiga, começou a contar uma história. Tudo para, né? A gente quer prestar atenção. E quando essa mulher fala que o pai já não é dela, o que que aconteceu? Né? E é muito legal parar a história assim no meio, porque a gente aguça essa curiosidade, que é algo que a gente perde muito hoje em dia com a quantidade de informações, a avalanche de estímulos que a gente recebe. E a leitura, ela tem esse poder através da nossa relação com o outro que está ali, né? Por trás daquela história, ou o contador ou a contadora da história, ou o narrador, ou a narradora, ou o eu lírico, a gente, ou o autor, ou a autora renomada, cientista, a gente sempre está em relação. Ler é se relacionar. E o que a gente vai trazer aqui hoje para a nossa concepção de texto e de linguagem é que a leitura não deve, a nossa ideia de leitura não deve suprimir o sujeito leitor, né? O eu do leitor ou da leitora, do outro lado desse papel ou dessa tela, né? Ou dessa escuta. E falando em escuta, é muito interessante observar que a leitura, ela está conectada com todos os sentidos, não é apenas com a visão ou com a audição. E a isso eu vou chamar de uma escuta ativa, uma escuta dos sentidos, né? É um realçar perceptivo. Então, as nossas percepções se acendem quando eu entro em contato com um texto. E aqui a gente está partindo da ideia de que o texto não é um texto escrito, somente. Pode ser, mas não é somente. Pode ser um texto visual, uma imagem, uma tela de pintura, pode ser uma música, pode ser uma intervenção artística, né? Pode ser um teatro, tudo é texto, porque tudo é atravessado de linguagem. Essa é uma concepção ampla de texto e pós-moderna. Então, vou passando os slides e eu queria mostrar essa imagem para vocês. Vocês observam que é como se a natureza fizesse aqui um portal, ao mesmo tempo um convite para a gente adentrar nesse universo. E aí eu trago aqui para a gente fazer uma reflexão importante sobre como a gente lê os textos acadêmicos, os textos na escola, os textos da universidade. Como que a gente lida com esses textos escolarizados no mundo educacional, né? A gente geralmente lida com esses textos de forma muito passiva, porque a gente aprendeu assim desde cedo. Nosso aprendizado com a alfabetização é um aprendizado marcado pelo interdito, pelas limitações, pelo não pode. Então, eu não posso, por exemplo, na escrita, eu não posso escrever com maiúscula quando é minúscula, isso eu já venho falando em outras aulas. Eu não posso escrever com SS quando é com C cedilha. Eu não posso escrever imaginação e mentiras. Eu não posso escrever sem parágrafos. Então, a gente foi gravando que a gente lê
de uma maneira passiva, a gente escreve de uma maneira apagada. Então, a gente foi aprendendo a se silenciar, a se podar. E aí, a nossa relação com a escrita e com a leitura foi atravessada por esse bloqueio, que a gente chama de um bloqueio discursivo, expressivo, né? Então, eu estou colocando essa imagem aqui para perguntar para vocês, quando a gente adentra um espaço novo, como, por exemplo, pode ser um espaço na natureza como esse, ou um espaço no mundo cognitivo, né? A gente adentra de que maneira? A gente simplesmente é levado. Se a gente não se cuidar, a gente vai pisar num espinho, a gente vai molhar o pé num rio, a gente pode ser picado por uma cobra, a gente vai encontrar uma pessoa, um ser, um animal ou uma planta, a gente vai interagir ou não vai interagir? Então a pergunta é assim: se a leitura e a escrita nos insere num processo cognitivo, por que que eu vou me calar, me silenciar, me bloquear das interações que isso traz? Por que que eu vou ouvir uma notícia que vai trazer uma série de representações de mundo prontas e eu vou simplesmente dizer sim e não vou passar por uma peneira interna? Como é que está a peneira de cada um? A peneira é o nosso senso crítico, né? Então, quando a gente lida com leitura, a gente lida com esse trabalhar essas tramas da nossa peneira interna, do nosso senso crítico. A gente precisa construir reflexão, criticidade e capacidade autoral, capacidade identitária de significação. Então, eu sou ativa na minha leitura, eu sou ativa na minha escrita, eu sou uma pessoa ativa. A partir dessa postura, eu estou trabalhando para uma perspectiva do senso crítico. E eu estou saindo do senso comum. E esse é o papel de toda educação, em qualquer sociedade. O papel educacional é despertar seres críticos, seres ativos, capazes de fazerem transformações no mundo, transformar o mundo num lugar melhor, né, para o nosso bem viver. Então, é nessa perspectiva que eu queria introduzir essa aula hoje com vocês. Então, a gente vai falar de concepções de texto ao longo da história, buscando aí o nosso século passado, né, do início do século XX até a metade do século XX, a gente teve uma concepção de texto muito encerrada num lugar passivo de leitor. Praticamente o leitor era excluído, a gente nem pode falar em passividade de leitura. Por quê? Porque texto era simplesmente o que estava escrito num papel, era um todo. Ó, tá escrito aí nos 3 pontinhos. O texto só se for escrito, precisa ser coeso e coerente e serve para comunicar algo a alguém ou informar. Vamos começar com a primeira concepção. Até a metade do século XX, isso, até a metade do século XX, o texto servia para informação. Então, o texto estava lá pronto, eu sou um mero receptor passivo e às vezes até excluído daquele texto, né? Porque não tem objetivo nem de comunicar comigo, é uma informação. E dessa maneira a gente vai assimilando os textos sem criticidade, sem presença, sem identidade desperta, essa identidade de crítica, de leitura e de escrita. E com a nossa capacidade de ação e nosso sentir muito adormecido, né? E o nosso pensar a gente chama de pensar morto. Quando eu estou nessa concepção de texto, que o texto é o todo, soberano, o autor escreveu e eu vou apenas concordar, eu preciso estudar, eu preciso ler aquele texto porque o professor pediu e eu não tenho senso crítico, eu preciso reproduzir o que aquilo ali está me dizendo, eu abro mão de acionar as minhas experiências de mundo, as minhas leituras de mundo, como diria Paulo Freire, eu abro mão das minhas leituras de mundo para interagir com aquele texto. O que é a leitura de mundo? Paulo Freire fala para a gente que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ele falou isso mais ou menos na década de 70. Ele foi convidado para fazer uma conferência de abertura num congresso de leitura na Universidade de Campinas. E as pessoas organizadoras do congresso deram para ele o tema da palestra.
falaram para ele assim: Paulo Freire, você vai ter que fazer uma palestra aqui para nós, uma conferência, se você aceitar, e o tema do nosso cole é a importância do ato de ler. E Paulo Freire começa a rascunhar essa palestra. Escreve um papel, escreve outro papel e vai jogando fora, e vai enchendo a pilha da lixeira de papéis amassados. Então, nada do que ele escrevia sobre a importância do ato de ler estava satisfazendo a ele mesmo como autor. E ali naquele movimento interno de criação, daquela oficina criativa, né, de Paulo Freire, ele teve um estalo. Ele foi como que convidado, sugado, puxado para sua infância, lá no Recife, no quintal de sua casa. E ele viu o pé de manga, que era o pé onde ele subia para brincar em cima da mangueira. E lá em cima da mangueira ele se viu, menino, amaciando a manga, fazendo uma massagem bem gostosa naquela manga madurinha, e depois fazendo um furinho e chupando o suco da manga que ele mesmo produziu no amolengar manga. E ele começa a pensar nesse verbo amolengar mangas, nessa vivência, nessa experiência com a palavra manga, com o verbo amolengar. E ele vem pensando nessa coisa da leitura, né? A leitura das palavras. E daí ele chega a uma concepção ali naquele momento que foi talvez uma das frases, das ideias, dos pensamentos de Paulo Freire mais difundidos internacionalmente, mundialmente, que é: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, quando eu falo de leitura, eu estou falando de todas as minhas memórias, as minhas histórias, da minha infância, do meu passado, do passado da minha mãe, do passado do meu pai, da minha família, tudo que foi vivido como experiência, como sabedoria prática. E dentro dessa linha, dessas experiências de leitura de mundo, eu vou acionando, eu brinco assim nas minhas aulas, que é como se fossem mochilas. A gente carrega nossas mochilas cheias de leituras de mundo. E à medida que a gente vai encontrando um professor, uma professora, ou um grupo de pesquisa, ou um texto acadêmico, um texto escolar, a gente vai acionando, a gente vai tirando da mochila, a gente abre a mochila e a gente tira dali o que eu tenho de mim que eu posso misturar com o que esse autor ou essa autora está falando, para que eu possa compreender, para eu fazer uma compreensão mais ampla. Então, essa visão de texto, que é uma visão centrada no autor, centrada, sobretudo, no texto escrito, ela é uma visão que já foi ultrapassada do ponto de vista linguístico, das pesquisas linguísticas. Mas daí eu pergunto para vocês, será que essa visão de texto foi ultrapassada das nossas práticas? Quantas vezes a gente ainda não pode discordar de um autor ou de uma autora quando a gente está no seminário apresentando um trabalho, ou quando a gente está lendo um texto para a escola? O quanto que a escola não estimula a leitura crítica, a leitura questionadora, a leitura resistente? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre texto, né? Vou voltar aqui para o nosso slide. Então, nós temos o Roman Jakobson, que trouxe uma nova concepção de texto, mais ou menos na metade do século passado, falando que texto, então, é comunicação. Nessa concepção, o leitor, ele já ganha um novo patamar de significação dentro do processo da leitura. Então, ele deixa de ser excluído e passa a ser receptor. Ainda é passivo. Vocês vejam que a palavra receptor, ela tem uma raiz de recepção, receptividade e passividade, né? Mas o esquema que Roman Jakobson concebeu para falar sobre texto inclui emissor, receptor, mensagem, que é o texto em si, o código pelo qual essa mensagem está sendo transmitida e o canal. Então, aqui ele já ampliou. O canal pode ser escrito, pode ser falado, né? E assim por diante. O código também traz um arsenal de diferenças, pode ser um código linguístico imagético, pode ser um código linguístico escrito em português, em outras línguas e etc. Então, aqui a gente a gente observa que já tem uma diferença
está mais ativo, né? Essa concepção ela é mais ativa, a diferença com relação à concepção anterior, mas essa visão ainda não contempla um trabalho crítico com textos. Porque, de certa forma, o leitor, a leitora, ainda está numa posição de grande passividade, de receptividade e de pouca interação. E se a gente entende, trazendo de volta aquela imagem, né, que eu usei aqui, que o texto, ao nos inserirmos no universo textual, a gente entra nesse portal, dessa grande aventura, que é a interação, é a construção coletiva dos significados. Essa concepção de texto como comunicação não contempla isso. Comunicação, eu comunico algo para alguém e eu ainda chamo esse alguém de receptor dentro daquela teoria. Então, a gente aqui vai para a próxima imagem. Vamos ver, então, onde é que isso tudo como que isso se desencadeou dentro das teorias linguísticas e do pensamento científico sobre texto. Ao restringir o papel do leitor, essa concepção não é capaz de desvelar mecanismos textuais que escondem ou revelam as relações de poder, a visão crítica e o papel ativo de quem lê o texto e também de quem produz o texto. Então, a gente precisa pensar numa concepção de texto que pressupõe um significado global e não o texto como uma mera soma de suas partes. Né? Então, se a gente sai dessa concepção de texto como informação e se a gente supera essa concepção de texto como comunicação, a gente vai desembocar onde? Num texto como interação, que é uma teoria, as teorias mais contemporâneas de textualidade, de linguagem, trabalham com essa linha de pensamento. Então, como eu falei para vocês, segundo a Ingeborg Koh, o texto é uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos intencionalmente selecionados e ordenados em sequência durante a atividade verbal, de modo a permitir a interação ou atuação de acordo com práticas socioculturais. Essa é a base para a concepção pós-moderna de texto. Claro que não é um mero acaso que essas concepções de texto foram sendo acompanhadas de uma modernização e de uma sofisticação dos recursos comunicacionais. Os recursos, inclusive, com relação à internet e às trocas virtuais, né, o mundo virtual. Então, essa sociedade em redes que muitos sociólogos tratam, né, de que muitos sociólogos tratam, ela também, esse modo como a sociedade foi se modificando com as novas tecnologias de informação, isso teve grandes consequências nessa mudança de concepção teórica e epistemológica sobre como a gente considera o texto. Partindo dessa concepção pós-moderna, a gente tem, então, a ideia de que o texto é um produto histórico-social, então é muito importante a gente não se desconectar dessa visão, né? E relacioná-lo também a outros textos armazenados nessa memória textual coletiva e individual, eu acrescento aqui, trazendo Paulo Freire. E admitir essa multiplicidade de leituras são esses desafios desse ensino, desse trabalho com texto na escola, na universidade. Então, a gente precisa levar em consideração que o texto tem esse rastro histórico, esse rastro memorial coletivo, e ele também dialoga e interage com as leituras de mundo de cada sujeito. E por isso que a gente precisa compreender o quanto essa concepção teórica de texto dialoga com a nossa prática educacional com o texto. A relação que eu desenvolvo com o texto. E o meu convite para vocês é que vocês possam despertar senso crítico nessa relação de vocês com os textos que circulam na vida de vocês, na área de vocês, dentro da universidade ou da escola. Né? Nós precisamos estar com esses sentidos despertos. Por isso que eu comecei com Mia Couto, para trazer que com a literatura, a gente observa muito facilmente pela interface com a arte que a literatura tem, como que a gente sente, né? A relação com aquele texto vai mexendo com a gente por dentro, né? Vai sendo no sentir. E a universidade, a escola, tem o foco no pensar. Só que esse pensar é um pensar vivo ou é um pensar morto? O que eu chamo de pensar vivo? Eu chamo de pensar vivo essa relação que se estabelece com um
sujeito, autor e leitor de um texto, autora e leitora de um texto, com pessoas que estão realmente em interação. Então, é algo que um texto não tem coerência por si só. Ele só tem coerência, um texto só é coerente nesse encontro entre esses dois sujeitos, entre o sujeito que lê e entre o sujeito que escreveu aquele texto. Nessa interação, eu tenho, então, a coerência daquele texto. Então, esse é um pensar vivo, é um pensar onde eu vou abrir minha mochila, repleta de minhas leituras de mundo, onde eu vou estar atento para a minha historicidade, em que prática social que eu estou vivendo, quais são os meus atravessamentos de identidade, eu sou mulher, eu sou homem, sou branco, sou negra, sou periférica, minha classe, sou da classe média alta, eu sou mãe, eu sou filha, quais são as dores que eu já vivi, o que eu carrego de força, né? Como é a minha relação com a minha família, o que eu fiz na minha vida, como é a minha profissão, tudo isso, todos esses atravessamentos identitários, eles são colocados inconscientemente na mesa, apostos para uma leitura viva, para um pensar vivo, para uma leitura ativa. Agora, quando eu estou no meu pensar morto, eu parto do pressuposto de que quem escreveu aquele texto é soberano, está num pedestal muito distante de mim, sabe muito mais do que eu parto de uma crença que eu não tenho que contribuir, que o que eu penso não é importante, e eu fico usando as repetições. O principal do pensar morto é essa repetição. Eu não crio minhas representações próprias, minhas representações de mundo, as minhas experiências, elas não alçam para o campo das minhas representações mentais. Eu separo, eu divido as minhas experiências, estão aqui na vida concreta, e para falar sobre representações mentais, eu preciso pegar o que os outros falaram, porque eu não tenho essa autoria, não sou autora, autor das minhas próprias representações, elas não são originais. Então, o pensar vivo pressupõe que eu experiencio uma curva assim, e quando eu subo para o pensar, eu trago a experiência própria e de classe, de grupo, e coloco no meu pensar. E aí sim, eu estou desenvolvendo autoria, protagonismo, agência, no sentido de ser agente no mundo, e senso crítico. E isso é a leitura ativa, né? Isso é a leitura reflexiva, isso é a leitura crítica de textos. Então, vejam bem que falar de texto, muito além de falar de sintaxe, de morfologia, de forma, de estrutura. A gente tem que falar de estrutura e de significado juntos, né? Então, essa é a nossa concepção de trabalho. Então, por isso, a gente pode falar de texto verbal e visual, musical, texto cinematográfico, texto pictórico, entre outros, né? Aí é interessante essa atenção, porque a gente não está aqui para rejeitar as outras concepções de texto. Na verdade, é uma grande interação. Olha só esse círculo de setas. O texto, ele é uma unidade de significado, como lá no início do século passado. Ele também é uma unidade de comunicação e ele também é uma unidade de interação. Mas a unidade de interação é como se fosse a mola propulsora que faz girar essa significação que nos interessa de texto. Leitura ativa de texto, então, nessa perspectiva discursiva, isso tudo que a gente traz abre aí um patamar dos estudos críticos de discurso, que depois, na década de 80, se iniciaram, e hoje é muito forte aqui no Brasil, na América Latina, se iniciaram na Inglaterra esses estudos, e também na Europa, na França, com a análise do discurso francesa. Damos ênfase ao papel do sujeito leitor, que atuará investido em um papel ativo de leitura. Daí o termo leitura ativa. E é por isso que tratamos do texto dentro de um contexto social mais amplo, com base no que chamamos de gêneros textuais. Eu vou parar essa aula por aqui, porque a gente já tem uma aula sobre gêneros textuais disponível para vocês darem seguimento após essa aula. E é isso, eu gostaria de convidar vocês, então, vou voltar aqui rapidamente, para entrarem nesse mundo aqui da leitura e procurarem na internet o conto Inundação, para vocês lerem o que aconteceu com esses personagens aqui. E também convido vocês a um exercício de escrita a partir desse texto, para vocês escreverem livremente, sem pensar,
é uma das técnicas de escrita criativa, escrever sem pensar por 7 minutos, sem bloquear o que vier, mas eu queria que vocês escrevessem, então, como é que era a casa de vocês? Como é que era o tempo? O tempo era rio, o tempo era mar? Se inspirem nesse texto do Mia Couto para falar para a gente bem nesse pedacinho aqui, ó. A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite que do dia. Pergunta para vocês mesmos, a casa de vocês é morada mais do dia que da noite, mais da noite que do dia? O que isso significa? Desconstrói como Mia Couto. Ué, mas não são metades? Não, simbolicamente não. Para mim, como criança, não. E da minha experiência, eu compartilho com vocês. Para mim, minha casa era mais da noite que do dia, quando eu era criança. Então, é muito legal fazer esses exercícios criativos, porque daí nós vamos despertando essa autoria também. É uma maneira, através da arte, de depois a gente transpor isso para o nosso pensamento acadêmico. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que todos estejam bem, se cuidando e vamos juntos, tá bom? Um abraço.